Olá, Olá, Silvia, olá, tudo tudo bom? bem? Deixa eu dar uma Estamos aqui, ajeitadinha aqui. Tudo bom? tudo certo. Curtindo feriado aí ou nada Não, feio? acabamos de dar o almoço das crianças aqui, tá tudo certo. Aqui tá todo mundo com fome ainda. Eu adiantei, senão a gente não ia conseguir terminar a live. É um horário ruim, né? Mas o meu não quis comer, então vai ficar para depois. Tá tudo bem. Mas obrigada por participar. Fico muito feliz de ter aceitado. Já temos uma audiência boa aqui. Tem um monte de gente que eu não conheço, são seguidores seus. Opa, a gente divulgou bastante aqui, divulgou Então, bastante. Ó, o Bernardo está assistindo a gente. Obrigado você, Bernardo, pelo convite, você pela Silvia, pela oportunidade de conversar com o teu público, né? Para mim é sempre importante a gente estar buscando essa abertura e esse feedback de um público diferente. Porque senão a gente acaba sempre pregando para convertido e isso acaba, né, deixando a gente meio cego. é verdade, é verdade. O nosso público ele é um pouco mais amplo, interessado em política em geral. Você sabe que a gente trabalha com relações governamentais e diplomacia corporativa e estamos nesse projeto de conversar com muita gente para olhar para o futuro do Brasil aí, né? Então eu vou apresentar o deputado. Acho que ele dispensa muita apresentação, mas Requião Filho, o nome dele é Maurício Tadeu de Melo e Silva. É advogado, você não tem Requião no nome, né? Não, Requião é o sobrenome da Oxe. minha avó. E o meu Ah, pai só virou Requião no Exército. Ele sempre foi Roberto de Melo e Silva. Ele virou Requião entendi. no Exército. Daí pegou o nome de guerra e ficou depois dos 18 anos. Isso aí. Bom, é, o Maurício, ele é advogado, está no segundo mandato como deputado estadual do Paraná e é o terceiro vice-presidente da mesa diretora da Alep. E aí a nossa ideia aqui era conversar mais para saber como que as assembleias estaduais interferem nas políticas públicas federais e como que elas conseguem também incorporar essas políticas públicas federais, olhar um pouco para essa intersecção entre os dois poderes, né? E conversar também um pouquinho sobre a sua atuação lá na Alep. Então, minha primeira pergunta é qual é o papel das assembleias estaduais na criação e condução de políticas públicas e até onde vai a competência para isso? Eu faço essa pergunta porque eu já tive várias questões em que estados tentaram legislar em projetos de competência da União. E aí a gente tentou brigar para que não ficasse nas mãos do Estado, né? Mas existem algumas questões que, quando é mais restritivo, tem alguma peculiaridade do Estado, pode. Explica pra gente como é que funciona isso. Começa que o papel principal, na minha opinião, da Assembleia é fiscalizar. É pesos e contrapesos. As pessoas não entendem isso, mas os deputados estaduais têm o menor leque de opções sobre o que eles podem e o que eles não podem legislar. Né? Um vereador pode legislar sobre mais assuntos que um deputado estadual. E muitas vezes os deputados novos que entram, os deputados, entre aspas, apolíticos, não conseguem entender a diferenciação das competências. Por isso criam-se esses problemas com assembleias invadindo as searas do executivo, as searas do governo federal e muitas vezes até mesmo dos governos municipais. É a falta de compreensão, né, a falta de entendimento da competência e da divisão dos poderes. Eles acham que a harmonia entre poderes é você tratar bem o desembargador, baixar a cabeça para o Ministério Público e dizer amém para o governador. Eles não entendem esse parâmetro de fiscalização, de balanço. Então, a gente tem, sim, muitas vezes deputados de boa fé invadindo a área da legislação federal e algumas vezes vou dizer para você que é de má fé mesmo. Eles escolhem temas polêmicos que vão trazer o interesse das empresas para dentro da Assembleia. Né? Uhum. Então, às vezes, uma empresa prefere convencer um grupo de deputados a não legislar naquele assunto do qual ele não pode legislar do que comprar uma batalha judicial de 5, 10, 20 anos junto ao STF. Né? Interessante, interessante. Eu nunca tinha pensado por esse lado. A verdade é que a gente sempre tentou aqui, principalmente, eu sempre trabalhei na área de defensivos agrícolas e tinha uma grande batalha contra diversos projetos estaduais proibindo certas atividades. E aí a gente sempre tentava o contrário, era tentar barrar
que essas atividades fossem proibidas nos estados, já que era de competência da União. Bom, aqui no Paraná nós tivemos uma briga muito grande com o Roundup Ready, dos produtos transgênicos, sobre o plantio ou não de transgênicos, área livre de transgênicos ou não. Uma batalha hoje que o Paraná perdeu, é um estado hoje praticamente transgênico. Né? Perdemos uma fatia boa de mercado, porque hoje o não transgênico, né, tem um preço, um valor de mercado maior para o exterior na área da exportação, e nós praticamente não podemos transportar e vender nada como não transgênico, porque não temos caminhões, não temos transportes, não temos esteiras dos portos que diferenciariam esse produto. Mas foi uma batalha que chegou nessa, de quem decide é a União. Né? O Estado não pode legislar sobre se é ou não é. Então, às vezes, são batalhas bem interessantes, onde existe esse campo cinza de o que pode e o que não pode. Né? Porque o Executivo praticamente pode tudo. Fora em termos de pandemia, né? O Executivo Federal pode legislar sobre quase tudo, influindo os estados, a competência residual dos estados, ou às vezes as competências que se impõem umas outras, como saúde, por exemplo, criam essa área cinza. E seria muito interessante que os deputados e os governadores tivessem uma assessoria um pouquinho mais qualificada. Porque eu venho da área do direito, eu advoguei em Brasília, então eu sei um pouco da dificuldade que vocês passam, né, nessas áreas cinzas, onde governos, deputados invadem, né, a área um dos outros. É bem complicado. Mas a gente está falando do que não pode fazer. Vamos falar do que pode fazer, né? Que também tem muita coisa. Você falou da fiscalização, mas eu tenho acompanhado aqui o seu trabalho e você atua em diversas áreas. Eu já percebi que, acompanhando nos últimos dias só das suas redes, a gente já consegue ver que você está atuando muito na questão de barragens, muitas questões de meio ambiente, canudos plásticos, adoção de pet, aí vai para questões tributárias, está muito preocupado com o retorno das crianças às escolas, às aulas, como é que vão funcionar, abertura de comércio, também uma nova tabela de ICMS para o Simples Estadual. Então, assim, existe sim um limite daquilo que pode ser feito, mas também tem muitas outras coisas para fazer. Eu queria conversar um pouquinho sobre essa sua pauta ampla. A principal pauta, né, do meu mandato, se você pegar assim, é geração de renda e emprego. Eu vejo o Estado como um facilitador disso. E, infelizmente, nós temos hoje um Estado opressor, não temos um Estado amigo. Preocupado sempre com como aumentar a arrecadação. Quando eu penso que menos impostos geram mais empregos, e mais empregos geram arrecadação. E nós temos uma visão hoje de Estado, né, que por mais que exista muita gente defendendo o Estado mínimo, né, o neoliberalismo, ele sempre em mais impostos para aumentar a arrecadação. Eles não trabalham com geração de emprego, eles não trabalham com incentivo fiscal para que o mercado se coloque, o mercado nacional. Eles trabalham, sim, com cada vez como arrecadar mais, como conseguir uma arrecadação maior. Não, e é fato, né? Uma menor arrecadação cresce a economia e uma economia mais aquecida. Exatamente, mas é um problema que nós temos, e até porque os deputados... Mas é geral isso, né? É geral. A maioria dos governos não consegue olhar para longo prazo dessa forma, né? Não, nós temos os governos imediatistas, porque a reeleição no Brasil, ela foi boa, porque 4 anos era muito pouco tempo, mas acabou que ela foi ruim, porque os primeiros 4 anos estão pensando como conseguir os próximos 4. Né? Então, 8 anos numa vida de Estado é nada. Então, o pensamento imediatista é sempre assim, como eu vou arrecadar mais para conseguir fazer obras de impacto visual ou impacto eleitoral. Obras como ampliação de rede de captação de água e tratamento de esgoto não são obras que causam impacto eleitoral e visual, estão sempre deixadas para o fim da fila. Obras de infraestrutura necessária, como duplicação de rodovias, viadutos, pontes, túneis, que são obras que consomem tempo e muito dinheiro, são trocadas por pequenos trechos de asfaltos na entrada de cidade, em divisão de emendas para prefeitos. Então a gente vai vendo que o papel do Estado como macroinvestidor, ele é diluído em pequenas emendas e favores para parlamentares. Isso aqui no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Piauí e no governo federal.
a discussão macro sempre fica para depois. Porque os próprios deputados, para aprovar um orçamento, eles querem o seu micro. E o governo, pensando nesse imediatismo e sempre nessa reeleição executivo de todas as 3 esferas, acaba se dobrando a isso. E aí nós temos a política do toma lá da cá, que é um câncer na política brasileira. Acho que já está enraizado, né, deputado? Infelizmente, quando a gente busca qualquer conversa sobre emendas parlamentares, e eu, na minha opinião, são todas inconstitucionais. Parlamentar não pode gerar despesas, nós podemos fiscalizar despesas e fiscalizar a execução de obras. Nós acabamos, por emendas parlamentares, gerando despesa. Então, no meu entendimento, é inconstitucional. E os deputados querem sempre as emendas obrigatórias, né? Ou seja, fez a emenda, o governo tem que pagar, para ficarem livre da pressão do governo federal. Mas não ficam, porque estão sempre lá naqueles 13 milhões dos deputados federais, eles estão sempre buscando alguns milhões a mais. E esses milhões a mais só vêm se você vota com o governo, se você diz sim, se você vota contra aquilo que te elegeu, mas para conseguir uma ambulância, uma pequena ponte, um pequeno asfalto, a política vai se perdendo nesse mico. Então, tudo que a gente pode fazer como deputado, por vezes fica terceirizado em troca dessas pequenas emendas, em troca do não debate nos plenários. Eu vou dar uma olhada aqui no tanto de mensagem que a gente já recebeu, aí depois a gente volta para a nossa pauta. Vamos lá. Bom, tem várias pessoas dando tchauzinho aqui, tem gente que eu não conheço. Sabe quem está aqui assistindo a gente? A Camila, não sei se você lembra dela, ela morou com a sua esposa lá em Porto Velho. Lógico! É minha amigona, a gente está fazendo quarentena juntas aqui. A gente se a Camila e a minha esposa não sabiam descongelar o freezer. Eu tive que ir lá descongelar o freezer, trocar o chuveiro delas. Pede para ela te contar a história. Pois é, descobrimos hoje que temos esse contato em comum aqui. Ela falou que tem a sua esposa no coração, que foi graças a ela que ela sobreviveu lá em Porto Velho. Olha, que legal. Camila está nos assistindo. Bom, o Saulim Leonardo diz que quanto mais próximo do povo, mais representativo, primeiro os municípios, depois estados e depois União. Acho que só completando o que você disse, ele colocou checks and balances. O Tal Soares diz, não, eu não devia ter lido isso, mas não dá para prestar atenção com ele falando, gente. Eu comecei a ler sem ver o que era, desculpa. Imagina. E aqui, Digi Realista fala, a política deveria ser ensinada desde o ensino básico. E aí eu queria te fazer essa pergunta, que nem está na nossa pauta, mas você caiu na política meio... Foi naturalmente, né? Você disse que chegou a advogar, mas acabou indo porque isso estava dentro da sua casa. O que te empurrou para isso? Eu sei que você viveu em Brasília, teve a política sempre, desde a infância, sempre. Mas isso poderia ter gerado alguma coisa contrária também, né? Não, mas gerou. Eu, com 16 anos, jurava que eu faria qualquer coisa menos política. Eu me formei em Direito, eu abri meu escritório, eu fui tocando a minha vida, mas acaba que você vai sempre participando da política, até porque meu pai é político e sempre foi muito atuante, eu sempre fui muito próximo a ele. E eu acabo entrando na política como um player político quando eu volto para o Paraná por uma questão partidária, onde o meu partido aqui, o MDB, né, um partido que aqui no Paraná sempre foi mais centro-esquerda, muito mais à esquerda, né, que o MDB nacional, começa a fazer uma aliança com o PSDB, num governo aqui neoliberal de direita. Então eu volto para fazer a política partidária, para buscar uma candidatura própria ao governo, em contraponto ao governo que nós tínhamos aqui. E dessa forma eu acabo entrando... Na época, quem é que estava no governo aí? Era o Beto Richa, aqui no seu primeiro para o segundo mandato. E eu acabo entrando na política partidária e acabo me envolvendo de vez, voltando para Curitiba, né, morava em Brasília, e aqui eu me coloco como candidato a deputado estadual pela primeira vez. Tive êxito na primeira, muito pela força do nome, não vou dizer que não. Tem uma marca, para quem conhece o Paraná, o Requião ame ou odeie, mas vocês conhecem ele aqui, o pessoal do Paraná. Então, acho que no Brasil inteiro, né, Maurício? No Brasil inteiro. Eu mandei o convite da nossa live e todo mundo veio me perguntar, é filho do Requião? Olha que legal, o Requião sempre fez uma política muito polêmica, né? Também teve essa. Quero ouvir porque eu quero saber se ele tem a linha do pai, né? Se ele vai nessa... A gente busca
Eu brincava fui candidato a prefeito aqui, eu brincava que era como Marlboro e Marlboro Lights. O mesmo sabor, baixos teores. Né? Não tem a quantidade de voto que ele tem, não tem a experiência que ele tem, não li tudo que ele leu, mas a gente busca, né, a mesma linha. Eu acho que na política hoje falta, na minha opinião, uma conversa mais reta. Os políticos são moldados por marqueteiros. Eles dizem o que a população e o que o Ibope diz que as pessoas querem ouvir. Então não se preocupam com o seu posicionamento, não se preocupam com a sua ideologia, eles se preocupam em angariar votos. O que eu tenho que responder? É incrível se você olhar na última eleição de governo, os governadores eleitos, quase todos eles, durante toda uma campanha, tinham a mesma resposta para as mesmas perguntas, no mesmo ritmo, no mesmo tempo, com as mesmas palavras. Aquilo era decorado, não era uma opinião. Era um marqueteiro que talhou aquela resposta. Eu prefiro perder uma eleição do que ser talhado por um marqueteiro. Mas você está vindo em busca de uma nova política. A ideia é essa. A ideia é... Não vou usar o mote do Bolsonaro, que ele botou de mais Brasil, menos Brasília, porque também não é verdade. Mas nós temos uma inversão desde 1988 na política monetária e na política tributária brasileira, onde Brasília ficou tão mais importante, os municípios perderam tanta autonomia, que a divisão do bolo tributário, antes impostos, taxas e afins, era uma. Chegava a 80% a ser dividido e 20% com a União. Hoje é 20% dividido e 80% com a União, né? Deixando governadores e prefeitos atrelados a uma submissão ao governo federal para poderem sobreviver. Tivemos também inúmeros municípios que foram criados Brasil afora, que não têm condições de viver, que não sobrevivem se não for o repasse federal, com folhas inchadas sobre salários que impedem a prefeitura de funcionar devido ao mau planejamento. Criamos, então, a lei de responsabilidade fiscal para evitar esse mau planejamento. E hoje essa lei engessa governadores e prefeitos que, por vezes, precisam investir mais em uma área do que em outra, e a lei de responsabilidade fiscal, por mais bem intencionada que seja, ela trava isso. Então, eu acredito que a política deva mudar, que o Estado deva trabalhar para atender as pessoas. A gente tem que repensar a lei de responsabilidade fiscal, né? Acreditar um pouquinho mais que o nosso povo saiba escolher, aumentar a fiscalização. Né? Espero muito que o Ministério Público se desvencilhe dos executivos, o que não acontece. São sempre muito ligados, em especial o legislativo, em troca de abonos salariais, auxílios moradia, complementação de repasses. E então esses checks and balances, esses pesos e contrapesos que o nosso amigo colocou e que eu coloquei no começo, eles estão hoje na política brasileira em xeque, porque não funcionam mais como deveriam. Bom, a gente volta a falar sobre isso mais no final, que eu quero falar sobre como você tem abordado os seus eleitores, que eu acho muito interessante. Lendo aqui, o Marcos Massolin fala que o senhor se expressa muito bem, que ele está entendendo tudo. Vamos lá. O DigiRealista fala que a quantidade de impostos no Brasil está na média mundial de países nórdicos. Cobram muito mais e alguns países subdesenvolvidos cobram muito menos. Cada caso é um caso. Não necessariamente a abertura econômica vai garantir que serão fornecidos mais empregos, colocou o Saulinho Leonardo. Bom, depende como você vê os impostos e de que impostos você está falando. Se você pegar a média, quanto menor o seu salário, mais você paga de imposto no Brasil. Nós temos uma coisa incrível no Brasil, onde nós tributamos renda e não tributamos lucro. Então, escritórios de advocacias, bancos, eles criam seus associados. Você, como empregado, recebendo R$5.000 por mês, paga 27% de imposto de renda. E o dono do Itaú, como sócio, recebendo bilhões, paga, em média, 14%. Então, você tem que entender um pouco melhor a carga tributária do Brasil e como ela funciona. E não me digam que nos Estados Unidos tem menos impostos que aqui, porque daí sim, a média de impostos sobre serviços e sobre produtos é a mesma, mas nós estamos falando da tributação de pessoas, de renda, né, que aqui no Brasil, no meu entender, é injusta. O DigiRealista também coloca que o problema da tributação é o perfil e não a quantidade, tributa muito o consumo. E aí aqui nós temos vários comentários em cima desse ponto.
Enquanto isso, Luciano Huck compra jatinho financiado pelo BNDES sem pagar imposto e iates também, e agora o povo morre com tributo em tudo o que compra. Morre, é um tributo caríssimo e os impostos, por exemplo, o imposto estadual, o ICMS, né? Imposto de circulação de mercadorias e serviços. É um imposto que massacra no Brasil inteiro a micro e pequena empresa, né, que fazem parte do Simples. A Escola Tributarista de São Paulo inventou a substituição tributária, que cobra antecipado o imposto, o ICMS. Cobra quando a pequena empresa faz o seu estoque. Eles falam, não tem problema, porque pode se creditar lá na frente e ver a diferença. Isso não acontece. Pequenas e microempresas que estão no Simples não podem se creditar. E como se creditar e como receber, né? Eu tenho vários amigos empresários, médios empresários ou industriais que não conseguem receber o seu crédito, né? Porque mas não essa existe questão uma não fila. está só nos pequenos, né? Não, em Está todos. nos grandes também. A gente vê que tem muitas questões de isenção de impostos ou de redução de base, mas a hora que vai se ver não consegue resgatar Não o se crédito. consegue porque então... não se cria um critério objetivo para essa compensação, né? Não é uma fila, um vencimento e uma conta matemática. Geralmente você precisa recorrer a um amigo que conhece o secretário da Fazenda, um amigo que conhece o governador. Então, se o jogo fosse limpo e transparente, as regras fossem claras, seria possível. Mas a ST, hoje no Brasil, criada por São Paulo, que era uma escola tributarista contra o Simples, que é uma escola tributarista da meritocracia, vamos botar assim, que todo mundo tem que estar nas mesmas condições, esquecem dos incentivos fiscais para as grandes, criou a substituição tributária, pagamento antecipado em cima de um valor atribuído, né? Você pode vender por mais ou por menos, geralmente por menos do que o Estado atribuiu aquele valor, e você fica sem o crédito, criando uma descompensação no mercado para as pequenas e micros. Os caras não conseguem crescer com a carga tributária que a gente tem hoje. Isso que eu entendo como nova política, um entender da realidade econômica do Brasil, para você aplicar impostos de maneira de ter o Estado necessário, não o mínimo nem o Estado inchado, mas o Estado necessário para fornecer saúde, educação e segurança. Eu acho que super importante a gente falar, então, em reforma tributária, né? Isso já no âmbito federal. E aqui tem muitos outros comentários sobre essa questão, mas tem uma pergunta do Leandro Negrelli. Ele pergunta se há alguma chance, devido à crise econômica advinda pelo Covid, de levar a tributação de lucros a dividendos. Eu digo para você, teria, inclusive, a tributação de grandes fortunas. Mas, veja, o nosso Congresso Nacional faz uma pesquisa de opinião. Quem são as pessoas mais odiadas do Brasil hoje? Os funcionários públicos. Então, qual é a solução do Congresso Nacional para enfrentar a crise? Tributar grandes fortunas, tributar lucro? Não. Diminuir o salário do funcionalismo público federal e congelar esse salário e não mexer nos poderosos. Porque a opinião pública vai concordar quando você disser que um funcionário público é um marajá, apesar que a maioria não seja, e que é preciso que eles também contribuam, porque todo mundo que não é funcionário público está perdendo salário. Mas ninguém mexe com o banco e ninguém mexe com os poderosos. Então, como eu disse, eles trabalham em cima do Ibope. O que é mais fácil? Comprar uma briga com quem financia a campanha? Ou dizer para a população que você vai acabar com privilégios de uma classe que, tendo eles ou não, né, a população vai concordar? Porque na cabeça da população, o funcionário público é o juiz, é o promotor, o pessoal que ganha acima de 30, 50 mil reais por mês. E se você pegar a média do funcionalismo público brasileiro, vai ser em torno de R$ 2.500, R$ 3.500 reais por mês. Não é nenhum absurdo. Você fala em financiamento de campanha. Você disse, vai comprar briga com aqueles que financiam campanha. Mas hoje a situação é diferente, ou não é? Não é. Infelizmente, não é. O financiamento público de campanha que surge para tornar as campanhas igualitárias, todo mundo com os mesmos valores, em tese, ou competindo no mesmo patamar, né? Os partidos dividem como querem, para quem querem e quando querem, não há uma regra de divisão interna dos partidos. Esse dinheiro entra, e nós vimos nas últimas campanhas que o financiamento, o Caixa 2, o financiamento por fora da campanha, beneficiou muitos candidatos que tinham muito dinheiro. Quem é rico pode colocar o seu dinheiro além do financiamento público. Quem não é rico
não consegue colocar nem o seu dinheiro, nem receber o fundo partidário através da sua sigla. Então criou, na verdade, uma espécie de desigualdade entre alguns candidatos em alguns estados do Brasil. Mas o financiamento privado está diferente. Em tese, ele não existe mais, né? Em tese, ele não existe mais, mas a gente sabe e a gente viu que ele existe e estão sendo, inclusive, investigados agora pelo TSE, colocando em risco a atual chapa presidencial, sem entrar no mérito ideológico da chapa, mas está sendo investigado a injeção de dinheiro privado, né, através de um esquema de suporte, né, que não entra na campanha, mas que beneficia ou ajuda o candidato A ou B. E isso é muito difícil de ser fiscalizado. E veja só, já vão 2 anos da eleição e agora, talvez, quem sabe, numa dessa, entre em pauta esse tipo de julgamento. A Justiça Eleitoral, apesar de ser uma das mais rápidas do Brasil, ainda é lenta. Bom, já que você falou em ideologia, eu vou trazer uma outra questão que apareceu aqui, que o Legacy Obras falou. Ele coloca aqui, só é esquerda porque seu pai o transformou. Você se considera de esquerda? Se você perguntar para mim se eu sou esquerda, eu sou. Mas o que é esquerda? Ah, é comunista. Cara, o comunismo não existe no mundo há muito tempo. Mas você colocou várias ideias liberais aqui. Menos imposto? É ser liberal? Menos Estado? Menos Estado, mas é um Estado menos interventor, é um Estado mais amigo. Isso não é ser liberal. É você criar incentivos fiscais para pequenos e microempresários que estão gerando emprego. Isso, para mim, é social. É você pensar no social. É você pensar na economia e no Estado necessário. Veja, eu sou a favor da universidade pública, do ensino público. Eu sou a favor da educação pública e da saúde pública, acima de tudo. Porque se a gente não investir em educação e não investir em saúde, a médio e longo prazo não tem mais Brasil. Essa história da meritocracia, onde os meus filhos estudam numa escola boa, têm acesso à informação, têm acesso à nutrição infantil, conseguem se formar e crescer tendo esse acesso, e o filho da pessoa que mora aqui a 2 quilômetros da minha casa mal consegue o leite para tomar quando era criança e chega numa escola sucateada, sem nenhum acesso à informação, isso não é meritocracia. Os meus filhos estarão anos-luz na frente dos filhos dos outros. Então eu procuro uma sociedade mais igualitária. Então, se buscar a equidade, se buscar essa igualdade de chances para todos, né, para muita gente a ser comunista, então me taxem de comunista, porque eu sou, felizmente, de esquerda. A Tiquinhote, não sei quem é, com um mestre como pai não tem como ficar fora da política. A Carla Soares Franca fala, meu futuro governador. Acho que tem que Olha pensar aí. Gelengra fala, vamos ao governo. E a Ana Pamá Guimarães, é um orgulho acompanhar sua trajetória política. Bob Requi é um grande nacionalista, só precisa se desgrudar do cartirosão hegemonista petista. Acho que a gente não precisa entrar nessa. Existe essa discussão, existe ainda o PT pintado como o grande demônio do Estado brasileiro, que teria quebrado o Brasil, teria quebrado a Petrobras, empresa que até hoje funciona dando lucro, teve prejuízo, teve roubo, teve tudo isso, ninguém vai botar isso para baixo do tapete. Mas, na verdade, o Requião é, antes de mais nada, um legalista. Então, para se fazer um impeachment, você tem que ter o caminho correto para aquilo, né? E o que houve aqui no Brasil, e hoje as pessoas, a grande maioria, foi uma comoção social, né, levada por um sentimento nacional que foi criado através da mídia, de um discurso, e que levou ao impeachment de uma presidente. Onde, novamente, o Congresso, mais preocupado com a opinião popular do que com a legalidade das coisas e com o devido processo. E nas campanhas que se deram logo após, a mesma coisa. O mesmo tipo de campanha de ódio foi implementado através de redes de WhatsApp, de fake news, das redes sociais, né? E isso também não aconteceu só aqui no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos também. Então, esse novo jeito de fazer política com essa nova realidade virtual que nós temos, essa possibilidade de falar com você aqui e com centenas de pessoas de forma imediata, vai fazer com que a política mude e será necessária uma fiscalização diferente, né, de manipulação de informação.
Já que entramos, tem muitos outros comentários, eu vou ter que começar a selecionar aqui, senão a gente não vai conseguir avançar. Fabiana Oliveira pergunta, Maurício, qual a sua opinião sobre Bolsonaro estar escondendo o número real de mortes no país? Eu acho isso um crime, se vocês me permitem, e não é uma questão de política, é uma questão de lógica. Nós estamos enfrentando uma pandemia, algo que vem atingindo o mundo todo. É mais ou menos como ele ficar reprisando, eu vi essa comparação esses dias, o único gol que nós fizemos no 7-1 contra a Alemanha. A realidade é uma, não adianta querer esconder, e a pandemia está aqui, ela precisa ser combatida, ela precisa ser estudada. O mundo está unido em combater uma doença, e no Brasil nós estamos de forma doentia politizando a discussão. Bom, tem muitos aqui, muitos dizendo que o senhor vai ser o próximo governador. Eu te desejo boa sorte, não sei se é isso que você deseja. Falando da meritocracia, que o PT é o maior partido de esquerda, não pode ficar fora das discussões. O que acha o deputado da tese que alguns dizem de ter direitos adquiridos quando seriam privilégios adquiridos que devem ser extintos? Vamos de novo? Nossa, ele vai entrar numa discussão sobre os benefícios que os funcionários públicos têm, como, por exemplo, que eles têm direito à database, que é a correção da inflação dos seus salários uma vez por ano, o que não acontece, o direito já foi relativizado, licença-prêmio, licença especial, que estão sendo relativizadas, e aqui no Paraná, inclusive, foram extintas. Parando de contar prazo para licença-prêmio. Aqui no Paraná ela foi extinta, não existe mais. A vitalicidade do cargo, que garante ao funcionário público a autonomia de fazer o seu trabalho, não podendo ser perseguido politicamente a cada mudança de governo. Então, muitas coisas que foram criadas como direitos, né, e garantias para que a máquina pública não fosse politizada, são vistas hoje como privilégios. E eu lembro a vocês, eu não sei se o pessoal está acompanhando isso, eu tenho 40 anos de idade. Quando eu me formei na faculdade, os concursos para Polícia Federal, para delegado, Polícia Militar, qualquer cargo público, eram pouquíssimos disputados. Para advogado público, para Ministério Público, os salários eram horríveis. Uhum. E depois os salários foram sendo implementados, foram sendo aumentados, em especial na área jurídica, né? E na área da polícia. Mas a gente tem que também comparar, Maurício, com a carreira privada, né? Porque uma pessoa que tem calibre para prestar um concurso para juiz, provavelmente ele ganharia muito mais numa carreira privada. Sim. E alguns casos não. Tem uns juízes que tem uns malucos que passam na decoreba, depois no mundo real são uma desgraça. Mas isso para tudo, né? Sim. Mas a carreira do Estado, ela foi valorizada justamente para que boas pessoas entrassem, e o concurso busca atingir pessoas qualificadas. Isso é verdade. Às vezes acerta, às vezes não, mas a busca é essa. Então a ideia é melhorar o Estado. É para quando você parar num hospital público, aquele seja o melhor médico possível. Para quando você tiver um problema na justiça, o seu juiz, o julgador do seu caso, seja o mais isento, o mais preparado e o mais conhecedor do direito possível. Para que o Ministério Público, quando for fiscalizar o gasto do dinheiro público, seja feito pela pessoa mais competente possível. Então, ganha bem e é bem qualificado. Essa é a ideia. Quando você começa a criticar o Estado como um todo, você quer que o professor da escola pública seja aquele que não conseguiu um emprego numa escola privada. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer que a escola pública seja preferida à escola privada porque as garantias são melhores, porque o salário é tão bom quanto e porque vale a pena. Porque assim a gente consegue buscar a igualdade. Então eu acho que o reconhecimento e a valorização do funcionário público garante a nós, cidadãos, um bom Estado e um bom serviço, né? Porque é o serviço que nós temos com o dinheiro que pagamos de imposto. Isso deveria ser replicado nas escolas, né? Bom, vamos voltar para o Paraná? Vamos lá. Mas eu ainda vou pegar o gancho da reforma tributária. A reforma tributária que a gente fala, ela está lá na União, mas existe alguma pretensão do Paraná fazer uma mini-reforma? As mini-reformas aqui têm sido meio que desastrosas. Nós nos adequamos ao Simples Nacional, por exemplo. Nós tínhamos aqui a maior isenção
de ICMS do Brasil, era o estado que menos cobrava ICMS, nos adequamos ao Simples Nacional e essa isenção diminuiu, ou seja, nós acabamos com a reforma ficando com mais impostos do que antes. E tivemos a chance de aumentar a faixa de isenção, que é de 360 mil, é uma faixa de quase 10 anos atrás, que se fosse corrigida, estaria perto de 1 milhão e pouco, e com a reforma equiparando ao Simples Federal, ficaria em torno de 720 ou 760 mil, agora me foge, né, de imposto zero para micro e pequenas empresas. Enquanto a gente não faz isso, né, acabaram os degraus, agora é linear, é verdade, mas a gente estimula microempresas, né, para estar sempre fugindo desse aumento. Então a gente acaba colocando quem deveria e quem gostaria de estar crescendo, né, numa caixinha para se adequar, porque se ele estoura aquele percentual, daqui a pouco o lucro que ele teria, né, acaba sendo todo comido por imposto. O meu filho já veio 2 vezes aqui para eu abrir o copo dele, faz parte. Não se preocupe, a gente tenta manter preso, coitadinho, fica preso no quarto. Ok, então eu até me perdi um pouquinho aqui, mas vamos lá. Ainda falando do Paraná e um pouquinho da Assembleia, como é que tem funcionado o sistema de votação aí durante a quarentena? Nós criamos tá tudo um sistema remoto. Tudo tá eletrônico, funcionando? tudo remoto. Sim e não. Vamos lá, por quê? Nós criamos a sessão online num regimento interno feito às pressas, para que isso pudesse acontecer via Zoom. Criamos um aplicativo para que cada deputado, com a sua senha, possa votar os projetos, né? A presença de deputados no Zoom tem sido maciça, estamos quase todos lá, todos os dias, mas o debate foi por água abaixo, porque criou-se uma comissão geral. Os projetos não tramitam mais pelas comissões, os prazos foram todos encurtados ou extintos, a possibilidade de emendar um projeto, de se discutir um projeto, de se fazer uma audiência pública, acabou. Então isso era bom para a emergência do começo no combate ao Covid. Né? Situações de emergência que deveriam ser votadas em 24, 36 horas para ter efeito, para surtir efeito. E, de repente, na pauta, nós estamos discutindo o corte de araucária, estamos discutindo a permissão ou não para a implementação de pequenas usinas hidrelétricas, sem o devido debate, mudanças de áreas ambientais, mudanças em diversas outras áreas que não são essenciais para esse momento e que poderiam e deveriam esperar o debate presencial dos deputados. Por que isso acontece? Mudança, por exemplo, ambiental. O Ministério Público Ambiental do Paraná, aqui o pessoal dessa área é muito ativo. Se você põe uma pauta dessa na Assembleia e ela é presencial, nós somos visitados diariamente por inúmeros promotores, cobrando, pressionando, né? O pessoal das ONGs está presente em cima. Quando é online, as pessoas não têm acesso à minha casa. O promotor não vem aqui na minha casa me visitar. Os deputados não são pressionados pelas ONGs nos balcões do plenário. E muitos deputados ficam lá assistindo a sessão online, esperando sim ou não do líder do governo. Poucos então, sabem que estão votando. Chegar. A gente tem ouvido muita reclamação dos deputados no nível federal justamente disso, de que porque o debate está reduzido, a liderança estabelece o voto e acaba votando pela bancada. Então, é uma loucura. Muitas vezes o deputado não tem nem condições de se manifestar, ainda que ele tivesse um voto diferente ou que ele pudesse ter um argumento diferente para ser discutido. Por causa da pressa, a liderança vai lá, vota e acabou. Passa. No Paraná isso acontece também? No Paraná isso acontece também. Nós não temos o voto de liderança ainda, mas temos o voto da bancada governista que, por vezes, se mostra muito ocupada para ler os projetos. Vota sem saber o que está lendo. E isso é muito ruim. Nós estamos diminuindo a democracia, diminuindo o mandato dos deputados com isso. E eu não vejo com bons olhos nunca qualquer movimento que leve à comissão geral, né, ao não debate de um projeto, à não possibilidade de se retirar de pauta. Então, o governo tem se aproveitado dessa situação e está adorando isso, porque eu já queria as sessões presenciais de volta. Não as pessoas da Assembleia trabalhando, mas nós, deputados lá. Porque no olho, ali no tete-a-tete, você consegue fazer uma pressão maior e os prazos seriam cumpridos. Então, com essa desculpa de se atropelar prazos por causa do Covid e de se utilizar do não debate através da sessão virtual,
governo e mesa aqui da Assembleia do Paraná tem, na minha opinião, na minha humilde opinião, diminuído a democracia e trazido um grande prejuízo para o sistema da divisão de poderes aqui no Estado. É importante a gente falar para quem está nos ouvindo que, naturalmente, um deputado ele não vai conseguir entender de todos os temas que ele trata. E Não. nem dá para a gente esperar isso, né? E por isso que é importante ter uma bancada tão diversificada e que uns possam conversar com os outros e que dentro da bancada exista também líderes individuais ali em cada um dos temas. Então, não dá para esperar que o líder da bancada entenda sobre todos os temas. Né? A gente Aqui no Paraná, o líder do governo entende sobre pouquíssimos temas. Eu não quero me manifestar com relação a um específico. Eu acho que é natural, sim, como eu não entendo de tudo, é natural que todo mundo não entenda de tudo. E cada um tem a sua especialidade e tem o seu bloco de eleitores que também pode ajudar, e por isso trazer... a importância das comissões temáticas. Porque um projeto que atinge 3 áreas passa por 3 comissões diferentes. Então tem lá um debate sobre o meio ambiente, tem lá um debate sobre finanças, tem lá um debate sobre a constitucionalidade. E aqui no Paraná a gente tem uma vírgula diferente. A CCJ, a Comissão de Constitucionalidade e Justiça, é terminativa, mas ela é a primeira comissão, o que é um crime. Pois é, eu já tentei mudar isso aqui no Paraná. A comissão que deveria ser a última comissão, que é para adequar a legalidade do projeto, ela é a primeira comissão aqui no Paraná e é terminativa. Não passa na CCJ, o projeto não é discutido. É uma aberração aqui do Paraná, onde os deputados e a bancada de governo jamais abrirão. Já tentei mudar por diversas vezes isso, porque um projeto pode entrar bem intencionado, com alguns erros, e ser corrigido nas diversas comissões até chegar na CCJ. Aqui no Paraná, ele é morto na CCJ. As votações estão longe de ser técnicas sobre constitucionalidade e justiça, são muito mais políticas, e às vezes a assinatura do deputado vale mais do que o tema, porque é uma casa política. Então, aqui no Paraná, a gente ainda tem esse senão, essa vírgula, que é um absurdo, mas infelizmente, né, o corporativismo dentro da Assembleia garante ao presidente da CCJ esse poder, e os deputados se agarram nisso com unhas e dentes. E é ruim para o debate também. É um exemplo errado que damos para o Paraná aqui, para o resto do Brasil, e eu já tentei mudar e vou continuar tentando. Mas eu acho que o Paraná é um bom exemplo de muitas coisas para o Brasil, né? Antes de eu entrar nessa questão do Paraná, eu queria te contar, não sei se você está acompanhando aqui, tem um grande debate entre os nossos espectadores se você deveria ir para governador ou deveria ficar para deputado. Porque tá todo mundo dizendo, olha, o nosso próximo governador, inclusive o Rio de Janeiro está pedindo que você vá lá, porque no Paraná tá tudo mais ou menos ajeitado e que eles estão precisando de gente como você lá. Opa. Mas existe esse debate aqui correndo, muita gente pedindo para que você vá para governador e tem especificamente um seguidor aqui que diz, olha, se vocês gostam tanto dele, deixem ele como deputado, porque ele está fazendo um bom trabalho. E aí eu queria levantar essa discussão, porque nem sempre a gente vê naturalmente um caminho, né, do legislativo caminhar para o executivo, aquela pessoa que está fazendo um bom trabalho no âmbito legislativo acabar se candidatando para governador ou até para senador, que aí continua, né, no legislativo, mas não necessariamente é o perfil, né? Podem ser perfis diferentes, então... Não, são perfis diferentes. São perfis diferentes. Tem pessoas que são ótimos executivos e são péssimos parlamentares e o oposto também. Mas eu digo para você que todo piá que joga bola no campinho de várzea sonha em jogar na seleção. Ok, anotado. Então vocês viram, né? Daqui a pouco ele está aí concorrendo para governador, né? Se eu conseguir uma plataforma, a ideia é essa. Eu acho que vai conseguir, deputado. É o caminho natural, eu também acho, mas às vezes a gente precisa ser um pouco mais pragmático nessa discussão, né? Mas voltando ao Paraná, a realidade eu estou em São Paulo, tenho amigos em Brasília, em diversos estados, mas o Paraná, ele é visto como um estado do futuro, ele tem uma visibilidade de vanguarda e que ele está muito mais avançado do que o resto do país em muitas questões. Acho que isso a gente via um pouco mais no passado, né, na questão de mobilidade e tudo mais. Acho que outras capitais estão chegando nesse mesmo lugar que o Paraná estava, mas o Paraná sempre teve ali como um nível de excelência.
Apesar da gente ver que tem muitos problemas, como todos os Sim, lugares. nós temos uma área aqui que o IDH é baixíssimo, mas nós sempre tivemos, principalmente na capital, um bom marketing. A gente sempre soube vender o nosso estado. E é um estado muito rico na área pecuária, na área agrária, na É aí agropecuária. que eu ia chegar. A Então, agricultura é pujante, a indústria é pujante, a tem indústria já bastante não é mais tanto. biotecnologia. Nós estamos sem indústria. É Nós estamos num mesmo. processo de desindustrialização fortíssimo aqui no estado. Uhum. E isso preocupa alguns e some aos olhos dos outros. Mas o agro ainda segura o Paraná. Mas, infelizmente, a desindustrialização vem gerando desemprego, né? Porque o agro, hoje, cada dia menos pessoas são necessárias para se tocar uma lavoura. Uhum. Então, o que a gente faz com essas pessoas? O que nós fazemos com os boias frias que existiam até pouco tempo atrás, que hoje uma colheitadeira substitui 2, 3 ônibus de pessoas? Então, a gente tem esse desafio aqui no Paraná de nos reinventar e de nos reindustrializar, porque será necessário. E nós temos a vantagem de ainda termos indústrias públicas, né? A Copel, a energia aqui é estadual, apesar dela ter ações na bolsa, estar praticamente tocada hoje por acionistas, ela ainda é uma empresa pública, e a Sanepar também, a nossa empresa de água, né? Também é uma empresa de saneamento pública. Então, são empresas que poderiam, se bem utilizadas, ser uma força motriz para a captação de indústrias aqui no Paraná, porque se você mexe com relações governamentais, se você que está assistindo a gente mexe com relações governamentais, vocês vão saber. Custo fixo, imposto, água e luz. Isso faz muita diferença na hora de uma empresa escolher, né, aonde ela vai se instalar. E aqui no Paraná, água e luz tem ficado muito caro. Mas, Maurício, esse processo de desindustrialização, ele é geral no Brasil, né? No Brasil e no mundo, né? Foi a globalização. Nós corremos para a China e para a Índia, e agora o Covid nos mostrou que essa dependência internacional ela pode ser perigosa, se não desastrosa para a economia. É a única coisa que eu concordo com o Trump nos Estados Unidos. O Trump defende empregos americanos e fala isso abertamente, que ele quer cortar qualquer incentivo para quem estiver importando insumos. Ele quer que seja produzido nos Estados Unidos. E nisso ele está certo. A gente devia ter um governador, um presidente no Brasil com a mesma linha, nessa área somente. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Empregos no Brasil, renda e emprego brasileiro, indústrias brasileiras. Porque não adianta nada a gente importar lá da China o óculos para vender aqui, que a gente não está gerando riquezas no nosso país. A gente tem que ter quem comprar o óculos, não tem que comprar o óculos, né? Exatamente. Bom, a gente tem 10 minutos e eu vou pular todo esse assunto político e queria conversar um pouco contigo sobre essa nova forma de fazer política. Eu acho que, para quem não sabe, sigam, o deputado tem um TikTok. Temos TikTok também, todas as redes, só não tem o Snapchat. Eu nem sei mexer no Snapchat. E o TikTok eu vou te contar que eu entrei por sua causa. Opa. Porque eu ouvi no meio de relações governamentais, olha, o Requião começou a fazer política no TikTok. Acho que a gente tem que começar a olhar o TikTok como uma nova plataforma para tudo, inclusive para a campanha política. Isso te aproxima dos seus eleitores, e aí você que tem essa fatia de eleitores herdada do seu pai, você acaba pegando uma nova fatia, entra para um novo flanco de seguidores / eleitores? Sim, com toda certeza, até porque o TikTok é a rede que mais cresce no mundo. E ela está tendo uma alteração de perfil. O TikTok está deixando de ser uma rede de crianças e adolescentes, pré-adolescentes, para uma rede onde todo mundo está entrando. Então, a faixa etária do TikTok também está aumentando. Mas vamos lá, se a pessoa tem 14 anos hoje, ela me interessa como político. Porque daqui a 2 anos, na próxima eleição, ela terá 16 e ela pode votar. Então, o TikTok é uma plataforma diferente, é uma plataforma que exige uma comunicação mais dinâmica, exige uma compreensão de público diferente, não é um Facebook, né? É uma forma de se relacionar e de passar o seu conteúdo mais rápido, 15 segundos no máximo. Ele faz vídeo de 1 minuto, mas ninguém assiste. Então, ele te abre um leque de novos eleitores, de novas pessoas e te distribui organicamente. O TikTok ainda tem a vantagem de ser orgânico. Não dá para pagar, não dá para impulsionar. Ou você faz bem ou você está fora. Então,
ele dá esse diferencial e é um desafio interessantíssimo você fazer política com um público que fala abertamente que não gosta e não quer falar de política. Mas você normalmente não fala de política lá, né? Às vezes a gente dá uma esquentada no assunto. Eu vi dancinha já. Não, eu quase fiz a dancinha, mas eu não cheguei a fazer. Tô proibido, tô proibido. Mas tem... Eu fiz uma live com uma menina do Estratégia Parlamentar, com a Gisele Matter. Adoro ela, adoro que ela. é uma pessoa incrível. E a gente, ali conversando, TikTok é isca. O TikTok te apresenta para um público novo, te apresenta de forma orgânica para outras pessoas, que depois vão entrar no seu Instagram, no seu Facebook, na sua página. Né? O Rafael Avelar, que é dono de uma empresa, uma agência, eu sigo ele, ele produz uma imensidão de conteúdo, de uma maneira muito crua, num português muito coloquial, e está bombando, vendendo o quê? Conteúdo. Ele não está fazendo propaganda da agência, ele está falando. E tem conseguido, dessa forma, fazer, né, o seu nome no mercado, criar a sua marca. Então, se você não tem É um o que a gente produto, está você tem tentando uma fazer marca. aqui também. Exatamente. Se você não tem um produto, você tem uma marca. Né? Você vende um benefício, você vende uma opinião, você vende uma marca. E o TikTok é uma plataforma muito dinâmica e muito interessante para isso. É um desafio. O Instagram hoje já foi o que é hoje o TikTok. Né? Então, aprendendo a usar, ele é muito bom e você consegue depois captar e criar o seu público para a sua página, para a sua dark web, para a sua lista de WhatsApp, de Telegram. Então, você vai criando conteúdo e fidelizando o público. Eu acho interessantíssimo, porque no TikTok hoje, as pessoas estão lá para passar o tempo, correto? O que faziam antes no Facebook. Divertidíssimo. E se você está lá desarmado e recebe um produto, uma propaganda, uma imagem, você está mais aberto a conhecer aquilo do que você está procurando na Folha de São Paulo e aparecer no site da Folha um acesse requerumfilho.com.br. Você não vai acessar. Então, eu acho que é uma plataforma interessantíssima para se fazer política e para ter um feedback do que está acontecendo. Porque as pessoas que estão lá não são ligadas à política ainda, mas expressam sua opinião, colocam um feedback do que está acontecendo como sociedade, e isso é muito interessante. Bacana. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem gente perguntando aqui o que é TikTok. É o maior aplicativo e a maior rede social do mundo no momento. Para quem não sabe, entre, porque é muito divertido. Eu ainda não tive coragem de fazer nada lá, eu só assisto. Mas eu acho bem interessante. Tem professores que entram e não fazem nenhuma dancinha, que estão passando conhecimento, maneiras de falar inglês, jogando a isca. Conheça a minha aula, compre o meu curso, assista o meu canal. E estão bombando no TikTok, porque hoje a fome por conhecimento é muito grande. Em especial esse conhecimento fácil, de fácil acesso, de acesso rápido. Então, eu acho que é um mercado a ser explorado por todos nós. E nessa onda ainda de redes sociais, e para fazer uma última pergunta da Laís aqui, a gente tem 5 minutos ainda. Como trabalhar no meio político em meio a fake news? A palavra de um representante perdeu a credibilidade? Estamos vivendo uma espécie de alegoria da caverna de Platão? Olha, Platão estaria decepcionado com a alegoria dele, porque ela não atingiu o que nós temos hoje. É uma loucura a capacidade da fake news. Nós temos hoje a incapacidade de ouvir os outros. Nós gostamos de ouvir apenas a nós mesmos. O Google, a internet, nos dá esse privilégio, porque você, quando procura uma frase no Google, ele vai te passar primeiro sites que reafirmam a sua posição. Ele não vai te dar sites contrários ou posições contrárias à sua posição. Então você pode procurar no Google que o nazismo é bom, e ele vai te dar centenas de páginas dizendo isso. E uma pessoa de mente fraca e cabeça fraca será facilmente convencido. Então ele está se autoafirmando através da internet. Outro problema, além de escutar a opinião contrária, é a preguiça que nós temos hoje. Ninguém quer ler um livro, ninguém quer ler um artigo. As pessoas querem ler o lead e o que está escrito embaixo ali. É título e lead. Então, se o título e o lead te conduzem para uma conclusão diferente da que está no artigo, você já tomou aquilo por verdade, não leu o artigo, está repetindo, replicando, mandando para seus familiares e amigos. Então, as fake news são hoje
um perigo, porque a sociedade se tornou um perigo. A sociedade gosta de consumir dogmas. Eles são mais fáceis, eles não precisam de interpretação de texto, eles não precisam de pensamento, eles não precisam de uma discussão. O dogma vem pronto para você, é o fast food da informação e do controle de massas. Então, os extremistas de ambos os lados se abraçam aos dogmas e tornam eles verdades absolutas, o que é muito difícil depois para você quebrar essa barreira das pessoas que recebem a mesma notícia de formas diferentes e tomam aquilo por verdade. Depois que aquilo vira verdade para aquela pessoa, é muito difícil você convencê-la ao contrário. Então, as fake news deixariam Platão de cabelos em pé. E para citar Platão ainda, eu queria resgatar aqui uma fala da Iana. Ela fala, mas quem não gosta de política será governado por quem gosta. Quem gosta. É justamente, já desde Platão essa máxima é verdade e é isso que a gente está tentando trazer para o nosso público, é trazer política para quem não gosta e mostrar, primeiro, deputado, o que é mais legal que a gente está sentindo aqui dessa iniciativa é mostrar para todo mundo que deputados são de carne e osso, sabe? Existe uma... E que trabalham, e que existe uma cultura, né, da excelência, né? Existe. Que o juiz é poderoso, que o deputado não é acessível, que o senador é uma figura distante. Todos humanos, todo mundo vem do mesmo tecido social, somos feitos do mesmo pano social, temos os mesmos defeitos. Os políticos não são diferentes da sociedade, eles são um retrato, uma foto da sociedade naquele momento, daquela eleição, né? Então, se a gente desmistifica isso e coloca a política mais próxima das pessoas, quem sabe as pessoas passam a viver mais política. É isso. Em geral, o político trabalha e trabalha bastante. Trabalha, cuida dos filhos, faz almoço. É isso. Tem suas próprias questões, defende suas próprias bandeiras e a de muitos outros também. Eu acho que isso que é importante na política. E essa é a nossa função aqui, é aproximar o político do cidadão. Então, eu queria te agradecer. A gente tem só mais 1 minuto e 30. Bom, eu agradeço demais pelo espaço. Eu agradeço demais pelo espaço, espero ter ajudado, espero ter contribuído com o trabalho de vocês. Eu acho que a gente precisa realmente repensar o Brasil, acho que é a ideia de vocês, né, de repensar a maneira de tratar os políticos e a política. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Bernardo, pela lembrança. Obrigado você pelo espaço e pela paciência de conversar com a gente. E eu estou disponível sempre que vocês precisarem. Eu adoro. Ficaria o dia inteiro se o Instagram não limitasse a gente para 1 hora, mas muito bom. Obrigada. E para quem está assistindo a gente, esse vídeo ele vai para o meu IGTV e depois a gente sobe para a página da Think Brasil. Sigam, se inscrevam, tem um monte de live bacana já lá no nosso banco. Obrigada, deputado. Obrigado, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.